Sibra, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Com certeza, a presença de cada um de vocês é muito importante para nós e para esse evento. A palestra de hoje ela está dentro de um ciclo de palestras, que são eventos culturais. O mentor dessa ideia, desses eventos, é o nosso vice-presidente, o Henrique Kipperman. E periodicamente fazemos encontros. Em junho teremos 2, inclusive no dia 25 de agosto haverá uma palestra com o general Sérgio Etchegoyen, chefe do Estado-Maior, sobre a nova composição das forças internacionais. 25 de junho, perdão. 25 desse mês mesmo. Mas hoje o tema é função materna. Nossos convidados são a Cláudia Laetano, o Cláudio Iziric, e a moderadora vai ser a nossa associada, a escritora Cíntia Moscovitch. Num momento em que o judaísmo progressista já avançou e oferece cada vez mais inclusão para a mulher, com a ordenação frequente de rabinas, com a participação da mulher em todas as etapas dos costumes religiosos, botando kippah, botando talit, tefilin, fazendo bar, bat mitzvah, lendo o Torá, adaptando o serviço religioso para a inclusão das matriarcas do povo de Israel. E, inclusive, também hoje uma das grandes coisas que está sendo discutida e existem grupos organizados para isso é a participação das mulheres no Muro das Lamentações, que elas querem um espaço para elas, isso tem sido brigado por isso. E, ao mesmo tempo em que essas mesmas vertentes liberais do judaísmo já deixaram de lado aquela obrigatoriedade de se considerar judeu apenas aquele que é fruto do ventre da mãe judia, para considerar também a patrilinearidade, que significa ter um dos pais judeus e oferecer para a criança uma educação judaica, mais do que oportuno discutir sobre a função materna. Então, vou apresentar os nossos convidados. O professor Cláudio Lax Iziric, médico psiquiatra formado pela URGS em 1969, doutor em medicina, professor titular da Faculdade de Medicina da URGS, analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, ex-presidente da Associação Psicanalítica Internacional, participa de linhas de pesquisa de psicoterapias psicanalíticas, estudos sobre processo e efetividade, tem diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, livros, capítulos de livros e textos em jornais e revistas. E a Cláudia Laetano, natural de Porto Alegre, casada desde 2007 com o professor Daniel Velle, mãe da Pilar, estudou no Colégio Rosário em Porto Alegre, se formou em jornalismo pela Faculdade de Comunicação da URGS em 1992, com especialização em Economia da Cultura pela Faculdade de Economia da URGS em 2007. Cronista, jornalista, escritora, colunista brasileira. Trabalha na Zero Hora desde 1987, onde é hoje editora executiva da área de cultura, desde 2000. Em 2008 lançou um livro, Agora Eu Era, uma coletânea de crônicas publicadas no jornal Zero Hora. Lançou uma outra coletânea o livro Agora Eu Era recebeu prêmios da Associação Gaúcha de Escritores e prêmio Açorianos de melhor livro de crônicas de 2008. Em 2009 também foi premiado, primeiro lugar, prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa, categoria crônica com texto Parece, mas não é. Em 2012 recebeu um outro prêmio, o prêmio Joaquim Felizardo, da Prefeitura de Porto Alegre, como destaque do ano na categoria Mídia Jornal. Quem quer conhecer um pouco mais a Cláudia Laetano, os livros da Cláudia Laetano, Nós os Gaúchos, Arca de Blau, Umbigo é Nosso Rei, Agora Eu Era, Meus Livros, Meus Filhos e tudo mais. Esse último de 2012. Vou passar para Cíntia Moscovitch para convidar também os nossos participantes. Pode passar, por favor, Cíntia. Gente, muito boa noite. Oi, Henriquinho, tudo bom? Começa a ver a família, né? Não, é com um prazer muito grande que eu estou aqui, a convite do Caraver e a convite da Sibra, para, então, mediar essas duas feras que eu chamo, então, aqui. Eu acho que fala primeiro a Cláudia, porque o Cláudio já falou que, né, primeiro a Cláudia, mas ladies first, depois fala o Cláudio, e depois a gente abre para a conversa. Então, por favor, Claudinha, passa para o teu lugar, fica no meio. As you like it. Ah, bom. Vocês gostariam que as pessoas falassem aqui, né, de pé? Preferem? De pé. Tu para o púlpito. E depois a gente senta ali para conversar? Tá. Então tá.
Bom, boa noite, muito obrigada pelo convite. E eu acho ótimo que o Dr. Cláudio fale por último, porque, enfim, ele é alguém que estuda a função materna e eu, como jornalista, o que eu sei na prática, como mãe, né? E como, no meu trabalho como jornalista, todos esses temas dessa área, da área de psicologia, psicanálise, sempre me interessaram muito. Antes de estudar jornalismo, eu fiz parte do curso de psicologia, eu cheguei a fazer 3 anos do curso de psicologia, e além de ter lido bastante nessa época, eu fiz amizades da vida inteira de pessoas da área de psicanálise, então isso acaba sendo um convívio muito rico e muito interessante, né? Eu costumo dizer que não existe lugar melhor para tirar pautas para matérias de comportamento no jornal do que ouvir os amigos psicanalistas falarem o que está acontecendo, do que as pessoas estão falando na clínica. Sai coisa muito interessante daí. Eu gosto muito de ter amigos dessa área. Mas quando eu estava pensando nesse tema, aliás, antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre um episódio que aconteceu comigo ontem à noite. Eu tenho uma filha de 16 anos, vai fazer 17, está se preparando para o vestibular e está se preparando também para um processo de seleção para estudar fora do Brasil. Como muitos jovens brasileiros, não mais de classe alta, mas de classe média também, né, por variados motivos, muitos jovens cada vez mais têm o sonho de morar fora do Brasil, o que é uma coisa muito triste. Poderia ser algo que a gente encarasse como apenas o desejo de conhecer novos horizontes, de conhecer novas culturas, mas a gente sabe que não é apenas isso, né? Isso é um sinalizador de uma certa desesperança do país e de uma desesperança, inclusive, com o próprio sistema educacional, né? Com o próprio tipo de formação universitária que os jovens têm hoje no país, e o que leva muitos deles a sonhar em estudar fora, e a minha filha é uma dessas pessoas que está sonhando em estudar fora. E ontem a gente conversou bastante sobre o que significava ela, se, enfim, for aprovada em todas as seleções e realmente viajar, o que significava, aos 17 anos, ela está morando em outro país, longe do pai e da mãe, e longe de tudo que significa ainda esse ninho familiar que tende a prolongar um pouco os cuidados, né? Definitivamente muito além dos 17 anos e, em alguns casos, chegando até aos 30, aos 40, né? Que é a chamada geração canguru, que fica em casa enquanto pode e, às vezes, sai de casa e volta algum tempo depois, né? Então, nós conversamos bastante sobre isso, e ela foi para o quarto dela, eu fui para o meu quarto ler. Depois de algum tempo, ela voltou no quarto, assim, chorando, assim, e eu disse, o que aconteceu? E aí ela me perguntou assim, como tu vai ficar se eu for embora? E eu disse, eu vou ficar bem, se tu estiver bem, eu vou estar bem, pode ficar tranquilo. Disse, não, porque eu estava lendo uns textos sobre a síndrome do ninho vazio. Não sei como ela chegou nisso. Mas, enfim, ela foi para o quarto dela e alguma coisa na nossa conversa fez com que ela fosse ler a respeito do que acontece com as mães quando os filhos saem de casa. E ela disse assim, não, eu li algumas coisas terríveis de uma mãe que ficou muito mal e ela tinha outros filhos e tu só tem a mim. Como é que tu vai ficar? E aí eu conversei com ela, enfim, expliquei para ela que o sonho dela de estudar fora é um pouco um sonho que eu tive. Eu tive a oportunidade de morar fora, mas nunca não de fazer uma graduação em outro país e coisa e tal. E, enfim, ela se acalmou e depois, quando ela voltou para o quarto dela, eu fiquei pensando que jamais me ocorreu, né, talvez, enfim, porque ela ainda é uma adolescente, mas jamais ocorreu que eu seria o tipo de mãe que lidaria com a síndrome do ninho vazio, que é um conceito antigo, já que já se fala há muito tempo, e que, para mim, sempre foi ligado a um investimento absoluto e único na maternidade, né? Para mim, na minha cabeça, a síndrome do ninho vazio estava ligado a isso, a mulheres que investiram toda a energia da sua vida na maternidade e que, de repente, quando não estão cumprindo mais aquele papel,
não sabem mais o que fazer. Talvez seja uma leitura muito rasa da maternidade, talvez eu vá, enfim, viver uma coisa parecida com isso nos próximos anos. Mas o que me ocorreu diante desse episódio foi como, no tema da maternidade, a gente está sempre lidando com duas esferas separadas, mas interligadas, né? Como a gente individualmente constrói a nossa maternidade, e isso é algo um pouco imprevisível, né? Porque a gente não sabe exatamente que tipo de mãe vai ser até ser mãe, e depende também não só da gente, mas dos filhos que a gente tem, do tipo de laço que se constrói e do tipo de relacionamento, mas é algo da construção individual da maternidade. Que tipo de mãe eu vou me apresentar, né? Como eu vou operar nesse novo tipo de relacionamento, que é algo que antes de ter filho a gente não consegue prever exatamente. E, por outro lado, existe a maternidade no sentido coletivo, né? Como a gente vive essa experiência conforme os inputs que a nossa época nos traz. Quer dizer, como que a gente dá uma versão nossa, individual, na nossa família, no nosso núcleo familiar, para o que a gente está encontrando no mundo neste momento, né? Isso é algo que eu acho que talvez seja interessante da gente conversar um pouquinho aqui, porque nesse construto social, eu acho que tem várias coisas acontecendo na nossa época, na minha geração, né? Vou fazer 50 anos no ano que vem, enfim, já vejo uma outra geração que está vivendo outras coisas, pessoal que tem 25 anos, muitos ainda não tiveram filhos, enfim, eu sinto uma diferença geracional que começa a ser mais evidente do que eu sinto, por exemplo, com quem tem 35 anos, 40 anos. Enfim, como a minha geração está lidando com esses dilemas da maternidade e como a gente está conseguindo se relacionar com as coisas que estão mudando, né? Eu acho que, provavelmente, a minha geração é a primeira que se defrontou assim, diretamente com a mudança do arranjo dentro dos casais, como homens e mulheres se colocam nessa relação com os filhos. Certamente não foi uma experiência dos meus pais, né? Eu venho de uma família em que a mãe ficava em casa e o pai ia trabalhar, e as coisas estavam muito bem definidas. E tenho já a percepção de que uma geração que vem depois da minha já divide as tarefas familiares de uma maneira diferente com o que a minha geração dividiu. Mas eu acho que uma dos nossos desafios nesse momento é aprender a construir essa nova família. Essa nova família está sendo construída, os papéis não estão dados, não estão definidos, e isso é fonte de muita angústia e de muita tensão, né? Porque, por um lado, a gente sabe, a gente quer essa mudança de papéis, não apenas porque as mulheres, enfim, foram para o mercado de trabalho e hoje têm uma relação diferente com a maternidade, mas também, idealmente, porque isso abre espaço para que os homens tenham uma outra relação com os filhos, para que os homens exerçam a paternidade de uma forma mais intensa e mais rica, né? Que a gente já vê muito diferente hoje do que era há 30 ou há 40 anos atrás. Então, eu acho que um dos desafios da gente é reinventar a maternidade a partir desses dados dessa nova sociedade em que a gente vive. E isso traz algumas implicações, né? Eu acho que a positiva é isso, é a gente poder dividir mais, poder ter um pai mais participante na educação dos filhos, poder ter uma mãe que tem a possibilidade de fazer outras coisas, né? De ter uma carreira e de se dedicar à carreira de forma rica também. E, por outro lado, isso
se fala normalmente no que os homens devem fazer a mais, né? Como os homens devem dividir mais as tarefas, como os homens devem estar mais presentes na criação dos filhos. Mas isso tem, eu acho que muita coisa que é trabalho da mulher fazer também. A mulher se investiu muito na posição até agora de dona dos filhos, né? Como assim, as mães fossem as donas das crianças e elas emprestassem as crianças para os pais em alguns momentos. Isso numa família bem ajustada, enfim, a coisa caminha de forma como aquela família acordar. Mas isso pode ser realmente trágico numa situação de separação, né? Numa situação de separação, a mãe que continuar imaginando que ela é dona do filho e meio caminho andado para uma briga tremenda entre pai e mãe, colocando a criança num papel terrível, que é um papel de bem a ser disputado, de alguém que, além de estar vivendo a experiência da separação, tem que viver também essa disputa que torna ela uma espécie de bem móvel disputado pelos dois. Então, essa reconstrução dos papéis, ela passa também fortemente pela maneira com que as mulheres aceitam e entendem que elas precisam abrir mão de algumas coisas para que essa relação seja mais saudável, não apenas em caso de separação, e quando isso é mais grave, mas também na relação familiar do dia a dia. Dentro dessa perspectiva de transformação do papel da maternidade, eu acho que um dos nossos desafios maiores é também resistir à fantasia da maternidade perfeita, né? Essa fantasia ela não murchou com a mudança das famílias, com a mulher indo para o mercado de trabalho de forma nenhuma. Ainda muito ela é usada pela publicidade, né? A gente vê propagandas de Dia das Mães em que a função materna ela é apresentada como uma espécie de sacerdócio e que as pessoas e que as mães são seres abençoados por alguma espécie de dom que torna elas melhores seres humanos, né? A maternidade, ao contrário do que diz o lugar comum, a maternidade não torna ninguém melhor. A maternidade pode te dar a experiência de acessar conhecimentos que tu não tinha antes, pode te dar uma experiência riquíssima, que é acompanhar o crescimento de um outro ser humano, que é experimentar esse sentimento do amor incondicional, que é o amor que a gente tem pelos filhos, mas ela não vai transformar um ser humano num ser humano melhor. O que transforma o ser humano em uma versão melhor de si mesmo é um trabalho de uma vida toda. É um trabalho que com certeza não se encerra na maternidade, não se encerra quando os filhos se tornam adultos. Ela é um processo individual, um processo íntimo de uma vida inteira, né? E a gente aprendeu a comprar essa ideia de uma mãe perfeita e que, na verdade, a contraface disso é a sensação crescente que a gente tem de que as mães reais, não as mães da nossa lembrança, né, das nossas lembranças que tendem, em geral, a filtrar, e a gente fica com lembranças das nossas mães que são muito doces, e que bom que a memória humana é desse tipo, que faz a gente chegue numa certa idade, olhe para trás e olhe para a própria infância, e com sorte, a maioria das pessoas, eu acho que tem essa experiência, consegue só lembrar de coisas boas, de momentos felizes, de afeto, de carinho, de acarinhamento. Mas na vida real, no dia a dia, essa figura perfeita ela não existe, né? E lidar com esse peso dessa cobrança de
alguma coisa que deveria ser feita e que a gente não consegue fazer, acaba sendo muito prejudicial para a própria relação da mãe com o filho. E eu acho que dos principais desafios assim, das mães de hoje que têm outras atividades é relaxar e entender que mesmo os erros, mesmo as falhas, elas são feitas dentro de um contexto de humanidade. E ensinar isso para os filhos. Que bacana ensinar para os filhos da gente que as pessoas falham e que, de preferência, elas vão conseguir acertar coisas que não foram feitas da melhor maneira possível, de outro jeito, ou não, ou vão perdoar das coisas que não deram certo. Então, acho que essa imagem da maternidade ideal é um peso, né? E eu acho que a gente tem que se livrar disso da melhor forma possível. E, por último, assim, para passar logo a palavra para o Dr. Cláudio, eu acho que isso que muito tem se falado nos últimos 30 anos, né, com bastante frequência, isso é quase um lugar comum, né, da mídia, sobre o balanço entre vida familiar e trabalho, que é um peso enorme, né, vencendo. Eu acho que hoje nós chegamos num momento em que essa discussão não é feita apenas no caso das mães, onde isso é mais intenso, porque ainda hoje, eu estava mesmo lendo uma reportagem sobre isso, ainda hoje a mãe, por mais que se divida as tarefas com o pai, a mãe gerencia, a mãe é o gerente, né? A mãe faz a lista de tarefas e o pai escolhe entre aquelas tarefas quantas delas ele vai assumir. Mas quem faz a lista é a mãe ainda. Então, isso é algo que não mudou, né? E que é a realidade que a gente vive hoje. Mas o que a gente vê é que esse balanço entre vida privada e trabalho, encontrar esse ponto, é cada vez mais uma discussão dentro das corporações também. Por algum assim, bom senso das pessoas que escrevem sobre recursos humanos e teorias de administração, se chegou à conclusão óbvia de que pessoas que têm um balanço melhor entre vida privada e trabalho, elas são empregados melhores, elas produzem mais também. Então, isso que era uma preocupação muito feminina, de como lidar com esse novo contexto de mulheres que querem sim ser mães, mas querem sim também ter uma vida profissional, como transformar isso em algo que seja possível, que seja da ordem do real e não da idealização e não do que a publicidade às vezes nos vende. Isso é um desafio para todas as mães. E voltando ali para aquele plano individual que eu falava antes, a gente tem isso que é a sociedade que a gente vive, como a gente transforma esse contexto histórico na vida da gente. Eu acho que no âmbito individual, eu acho que a gente sempre tem essa missão de tentar avançar, né? De tentar fazer alguma coisa diferente que às vezes vai contra o lugar comum, vai contra o que o establishment pensa a respeito de como a gente deveria viver, né? Eu acho que cada um de nós tem a missão de reinventar, né, na sua vida privada, uma vida mais rica e mais real, né, e que produza, idealmente, menos rancor e menos tensão, tanto no ambiente familiar, quanto no futuro dessas crianças que a gente está criando. Eu vou passar agora e depois a gente conversa um pouquinho mais. Obrigada. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite do Henrique. E já que está o Rabino, está lá, eu queria começar cumprimentando o Rabino Gershon e a Cibra pelas suas atividades, pelos seus posicionamentos e pela sua admirável
atitude em relação ao judaísmo e à sociedade brasileira. A primeira coisa aqui é colocar alguns problemas, porque função materna é um conceito bastante estudado e conhecido, mas, inicialmente, nós precisamos colocar as seguintes questões. Existe uma função materna biologicamente determinada ou ela é algo como um dado da cultura? As mães, as mulheres, são biologicamente equipadas e preparadas para serem mães ou elas são, como disse a Cláudia, de alguma maneira colocadas nesse papel? Em segundo lugar, a função materna é algo que só as mães e as mulheres podem exercer ou elas também podem ser algo que os pais, os avós, os tios ou outras pessoas sejam capazes de participar? Todos nós, possivelmente, conhecemos situações em que, por mais variadas razões, as mães não podem exercer a função materna. Seja porque morrem, seja porque têm uma doença grave, e muitas vezes o que se observa é que os pais desempenham essa função e permitem aos seus filhos um desenvolvimento extremamente positivo. Então, essas questões, eu acho que a Cláudia começou a falar, eu acho que elas merecem ser consideradas, porque entre o nível individual e o coletivo, o social, o comunitário, existe uma interação contínua, e eu acho que é importante a gente não perder essa perspectiva. Bom, naturalmente, quando se convida um psicanalista para falar sobre a função materna, ele vai falar do quê? De uma história judaica. Então, não sei se vocês conhecem aquela história que se passou no Polo Ártico. Um grupo de exploradores avançava penosamente. Não sei se alguém aqui vê essa série Game of Thrones, mas é terrivelmente, aquele inverno terrível que o Jon Snow e os outros têm que enfrentar, os exploradores estavam avançando, cada um andava mais, e de repente o francês diz assim: vejam só, enquanto nós estamos aqui sofrendo, a minha mãe está lá na Notre-Dame rezando por mim uma missa especial. Todos continuam caminhando. Diz o italiano: bah, enquanto nós estamos aqui andando, a minha mãe está na Basílica de São Pedro, com o Papa rezando por mim. Daqui a pouco diz o americano: minha mãe está lá na Catedral de St. Patrick. E o judeu em silêncio. E eles vão avançando, e de repente assim vem um vulto. E quando eles chegam perto, tem uma velhinha com uma sopa do judeu. Então, essa é a função materna. Foi levar a sopa, que se chama a Golden Eyur, uma sopa dourada. Bom, a função materna, naturalmente, a primeira pessoa que falou sobre isso, na psicanálise, isso aqui não para, então eu vou ter que... Não tem um peso? Isso. A primeira pessoa que falou sobre isso foi o Freud, porque ele, entre tantas maravilhosas contribuições, ele descreveu uma coisa que se chama, já que eu estou na Cipra, eu vou dizer em alemão, em homenagem aos nossos queridos amigos, Hilflosigkeit, que quer dizer desamparo. Então, ele diz que o ser humano nasce com um tremendo desamparo. E esse desamparo só pode ser respondido por uma atitude materna. E ele descreveu 4 grandes angústias do bebê, da criança pequena, e a primeira delas é a perda da mãe, e a segunda é a perda do amor da mãe. Então, o Freud realmente descreveu essas coisas de uma maneira bastante acurada, mas é curioso observar que a psicanálise, como todas as outras ciências ou disciplinas, ela é o que eu costumo chamar uma obra em construção. Ela não existe pronta. A cada década surgem coisas novas.
Então, num primeiro momento, a grande sacada do Freud não foi a mãe, mas foi o pai. A importância do pai, o pai como uma figura central, o pai como aquele elemento que desde os tempos imemoriais recebia todas as projeções e todos a importância. Foi preciso que viesse uma psicanalista mulher, a Melanie Klein, para começar a descrever a importância das mães. Hoje em dia, eu devo dizer que a psicanálise está mais interessada nos avós. Mas isso eu estou inventando, porque como vários aqui somos avós, está se desenvolvendo hoje na psicanálise. Não sei se vocês sabem, hoje tem uma coisa nova, que é o estudo dos velhos, que é o estudo não só dos avós, como do envelhecimento normal e como as pessoas trabalham mais tempo, vivem mais tempo, é uma nova área de interesse psicanalítico. Bom, então, quem de fato falou sobre a função materna melhor não foi nem o Freud, nem a Melanie Klein, foi o Winnicott. E o Winnicott foi um psicanalista inglês muito interessante. Uma das coisas curiosas a respeito do Winnicott é que ele nunca teve filhos. Algum de vocês aqui leu Goodbye, Mr. Chips, do James Hilton, que era a história de um professor inglês, mestre de escola, que também não teve filhos, mas na última cena eles perguntam, alguém diz, coitado, nunca teve filhos, e ele antes de morrer diz o seguinte, não, vocês estão enganados, eu tive milhares de filhos, e todos rapazes, foram os meus alunos. Então, o Winnicott, pessoalmente, nunca teve filhos, mas ele atendeu milhares de crianças como pediatra e depois como analista. E ele observou milhares de interações mãe-bebê. Então, ele descreveu alguns fenômenos que hoje em dia são um patrimônio da psicanálise e de todas as pessoas que trabalham com saúde mental. Por exemplo, ele descreveu uma coisa que se chama preocupação materna primária, que é o seguinte, nos últimos meses da gravidez e nos primeiros meses do bebê, a mãe tem uma sensibilidade absolutamente incompreensível. Por exemplo, muitas vezes o bebê acorda no meio da noite e se destapa, mas não chora. A mãe acorda, vai no quarto do bebê e tapa. Isso é a preocupação materna primária. Ela tem uma relação de absoluta sintonia com o bebê. Então, esse é um aspecto que mostra que a função materna possivelmente seja realmente algo muito mais individual, biológico, característico, do que só uma coisa que vem de fora para dentro. A outra coisa que ele descreve é o que ele chama de a mãe suficientemente boa. Ele não diz a mãe boa ou a mãe má, ele diz good enough mother, ou seja, a mãe suficientemente boa. E exatamente isso que a Cláudia descreveu, que eu achei muito importante, a tal de maternidade ou maternagem, o cuidado perfeito, não existe. Ninguém pode fazer uma coisa perfeita, porque a perfeição não existe. Eu tinha um professor no Júlio de Castilhos, que a nota máxima que ele dava era sempre 8. Então a gente reclamava, ele dizia, não, 10 só para Deus, 9 para mim e vocês de 8 para baixo. Então, não existe maternidade perfeita. Então, o que existe? Existe a mãe suficientemente boa, que é aquela que dá 3 coisas para o bebê: o holding, o handling e a apresentação dos objetos. Holding é a capacidade de cuidar, abraçar, apreender. Handling é todo o cuidado, todo o manejo que uma mulher, um pai, uma mãe faz com o bebê. E a apresentação dos objetos, ela vai mostrando o mundo em pequenas doses. E uma das coisas importantes dessa mãe suficientemente boa é que ela faz 2 movimentos. No primeiro movimento, ela ilude o filho. E ela dá a seguinte ilusão: tu é a coisa mais importante do mundo para mim. Eu sou só tua. E nós dois constituímos uma dupla única. Não tem mais ninguém no mundo. O mundo somos nós dois. Bah, o nenê fica maravilhado. E num certo momento a mãe desilude o nenê e diz o seguinte: não, queridinho, tem o papai, tem a vovó, tem o outro irmão.
E o bebê, com essa desilusão, ele começa a fazer o quê? Ele começa a crescer. Ele começa a aprender que tem aquela... Não é, como é que é? O que é bom para tosse, né? Aliás, nessa época que vai esfriar, ele começa a aprender que ele tem que viver uma relação que não é de exclusividade. Então, a mãe suficientemente boa, se ela consegue fazer essas duas coisas, ela vai ajudar, primeiro, a que o bebê tenha confiança, segundo, que ele aprenda que ele precisa conseguir coisas pelo seu próprio esforço. E a outra coisa que o Winnicott escreveu, que eu acho das mais interessantes, é a questão do olhar da mãe. Porque o bebê não tem espelho. O espelho do bebê são os olhos da mãe. É o sorriso da mãe. É o rosto da mãe. O bebê se mira naquilo e, a partir daí, ele vai começar um jogo sucessivo de identificações e vai desenvolvendo a sua mente a partir desse contato. Então, por exemplo, quando a gente vê uma mãe amamentando e vendo televisão, é uma pena. Porque a pessoa que amamenta, ela tem que olhar para o bebê. Ela tem que ficar numa sala. Por que os pediatras insistem tanto na amamentação? Há uma campanha do governo, há uma campanha das instituições de pediatria, de psiquiatria infantil, porque este é o grande momento da vida de uma pessoa, quando ela pode experimentar esse contato, mesmo que não seja a amamentação ao seio, mesmo que seja com a mamadeira, a intimidade que é possível desenvolver numa peça privada, sem ruídos, sem maiores sons, e esse olhar da mãe. Tem uma série de fotos, todo mundo deve ter, mas eu particularmente, uma das melhores fotos que eu acho que eu gosto, é aquelas em que eu estava olhando para os meus filhos ou para os meus netos, e os dois se olhavam assim, sem falar que a Marisa, que é a mãe, e a avó, tem muito mais do que isso. Então, o Winnicott nos diz que a função materna é algo que começa, e agora o que eu digo é que a função materna é algo que nunca termina. Porque, ao longo do ciclo vital, esse jogo de olhares vai ter que ser modificado. E, de repente, nós vamos ter o seguinte dilema. A mãe suficientemente boa é aquela que mantém o filho preso a ela. Por exemplo, uma mãe de um adolescente pode chegar e dizer: não, se tu for viajar e estudar no exterior, eu vou morrer. Às vezes ela não diz isso, mas ela dá a entender. Ou ela pode dizer: tu pode ir, não faz a menor diferença. Vai ser difícil, vai haver saudade. O Skype não resolve o problema. O Skype não é a pessoa. O Skype é maravilhoso, mas ele não é o que é a presença viva. Então, a mãe suficientemente boa é aquela que ajuda o filho ao longo do ciclo vital nesses movimentos de aproximação e afastamento. E há um momento que, diz o Winnicott, é preciso deixar que os filhos se vão. Tem uma famosa crônica do Afonso Romano Santana, em que ele é convidado pela primeira vez para jantar na casa da filha, que estava morando sozinha. E ele diz que ficava com vontade de dizer para ela: bonne chance, ou seja, boa sorte, boa viagem. É difícil, né? Mas é uma coisa que ajuda os filhos a confiarem na sua própria capacidade. Bom, naturalmente vão surgindo as coisas do ciclo vital, vão surgindo a síndrome do ninho vazio, vai surgindo uma sucessão de coisas. E isso aí todo mundo, de alguma maneira, conhece. Agora, eu fiquei pensando o seguinte: a mãe na cultura popular, na arte, no cinema, é uma figura muito interessante. Eu me lembrei de algumas figuras de mãe. Por exemplo, o que disseram os demônios da garoa naquela música Moro em Jaçanã? Trem das 11. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Vejam que maravilha. Ele está descrevendo um sentimento. Claro que ele queria se ver livre de alguém, mas minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Uma outra coisa que não é tão popular é aquela estátua do Michelangelo que está na Basílica de São Pedro, a Pietà. Se vocês se lembrarem da Pietà, ela está com o filho adulto.
E ela está representada como uma jovem. O filho é o Cristo, que ela está abraçando e fazendo holding. E a pietà quer dizer a compaixão, a piedade, a capacidade de segurar. Tem uma grande escultora e gravurista alemã, eu não sei se diz Kate Kollwitz ou Kate Kollwitz, que tem trabalhos maravilhosos sobre a mãe com o filho morto, a mãe com os filhos, e ao longo da sua carreira ela tem esculturas que estão por Berlim e outros lugares. Mas voltando para a música popular brasileira, você se lembra do Nelson Cavaquinho? Quem diria, né? Citar o Nelson Cavaquinho num chilo, assim, num troço. O Nelson Cavaquinho tem uma música que ele diz o seguinte: eu vou abrir a porta, mais uma vez pode entrar. É dia das mães e eu resolvi te perdoar. Então as mães estão sempre tendo uma presença em todas essas coisas. Sem falar na peça do Bertolt Brecht, Mãe Coragem. Ou seja, a mãe é uma figura que está por todas as partes. E qual é a mãe que está por todas as partes? A mãe judia ou a mãe italiana. A mãe judia não precisa ser mãe e não precisa ser judia. Mas esse estereótipo é muito interessante. Então, claro que dizem que a mãe judia diz, come, senão eu me mato. E a mãe italiana diz, come, senão eu te mato. Mas pode ser que seja o contrário, não se sabe. Então, existe para mim duas visões contrastantes sobre a mãe judia, e eu acho que isso é uma coisa que nos interessa particularmente. Tem uma visão que eu diria é a visão idealizada e romântica, que vê a mãe como uma figura amorosa, querida, cuidadora, sempre preocupada com os filhos, hein? Que faz sacrifícios, né? Que desdobra fibra por fibra o coração. E essa mãe, ela está retratada em duas músicas. Uma que se chama Aide Shemame e a outra que se chama Oifen Weg steht a Bäum. Eu não sei quão versados vocês são no Yiddish, mas essas letras são fantásticas. Porque na Aide Shemame, o que o compositor, é uma música de 1925, eu tenho aqui a letra, mas o que ele diz basicamente é o seguinte: que coisa maravilhosa ter uma mãe que cuida do seu filho. No fogo ou na água, ela entra e salva o filho. Que coisa triste é perder a mãe quando ela vai para o céu. E ele vai todo o tempo descrevendo essa música num tom meio lamentoso, meio nostálgico, mas muito bonito. A outra música é no caminho tem uma árvore, Oifen Weg steht a Bäum. E essa música diz o seguinte: tem uma árvore vazia, todos os pássaros foram embora. E um filho diz para a mãe: eu vou ter que me transformar pessoalmente num pássaro e vou para a árvore, porque a coitada da árvore está sozinha. E a mãe diz: não, mas não faça isso. Por quê? É frio, tu vai pegar um resfriado, está cheio de médicos aqui, não pode ir. Não, mas eu tenho que ir. E assim vai o diálogo e tal. Então diz ela: bom, se tu for, tu leva uma manta, leva uma galocha, leva um sobretudo. E assim eles vão, e ele diz que olha para os olhos da mãe, o olhar da mãe, e vê a mãe cheia de amor e cheia de preocupação. E finalmente ele diz: não tem jeito, eu vou. E aí quando ele tenta se transformar no pássaro, ele não pode abrir as asas, porque já está tão cheio de roupa, que ele tem que ficar em casa, e a árvore fica sozinha. E ele diz: o amor da minha mãe me impediu de fazer uma insensatez. Então, esse é um tipo de mãe judia, querida, amorosa, cuidadora. Mãe italiana, mãe negra, mãe asiática, é um tipo de mãe de todas as nacionalidades. Mas tem o outro tipo de mãe, que é a mãe intrometida, controladora, chata, insuportável, que vive cobrando. Essa mãe é um personagem do Woody Allen. E principalmente naquele filme Contos de Nova York, que o rapaz chamado Alvin Mills está andando assim na rua e a mãe, uma senhora, está voando
E todo mundo olha, o que é isso? E ele tenta se esconder, e de repente ela diz assim, ele se apresenta como Alvin Mills. Ele mudou o nome dele é Alvin Milstein, ele quer negar que é um id. E aí vai nesse troço. E num certo momento, eles entram no teatro, e o cara ia fazer uma mágica com a mãe, e ela entra numa caixa, e ele vai fazer e ele olha, o olhar dele, na verdade ele estava louco de vontade que o mágico cortasse a mãe e matasse, mas depois ele reage. Então, é muito interessante porque ele está com uma namorada e a mãe chega nesse momento e diz assim, o que tu quer com essa curva? Curva é uma prostituta. Diz a moça, mas o que quer dizer curva? Não, curva quer dizer uma bela moça. E assim vai. Bom, aqui nós temos o Woody Allen, o Philip Roth e uma série de pessoas contemporâneas que dão uma versão da mãe que eu diria que é predominantemente crítica, irônica e não é relativamente acurada. Qual das duas é a verdadeira mãe judia? A mãe da Yiddish Shemame Oifenweg Steitaboim ou a mãe do Woody Allen? Aliás, eu recomendo vivamente a vocês um filme que se chama Wild Man Blues, que é um filme que dá para ver no YouTube, provavelmente. É uma excursão do Woody Allen e a sua banda. Ele é um tremendo músico, além de cineasta. E depois de fazerem misérias pela Europa, eles chegam e vão visitar os pais dele, que moram numa casa, num apartamento, no Brooklyn, no Bronx, num lugar daqueles de Nova York. E ele já estava com essa atual esposa, que se chama Sun Yi. E tá os dois velhinhos ali, e aí diz ele assim, já com a cara preparada, diz, e aí, mamãe, o que você acha dessa minha nova namorada? E a velhinha olha e diz assim, bom, eu preferia uma boa moça judia, né? Mas o que eu posso fazer? E o pai diz assim, o que tu pensa que tu é? Tu acha que tu é um grande big shot só porque tu vive por aí fazendo filmes? Tu devia ter aberto uma farmácia. Tu ia ganhar dinheiro garantido todos os meses. Então, essas duas visões me parece que são visões oscilantes. Nenhuma é a verdadeira, nem a outra. E talvez todas as mães, sejam judias ou não, tenham momentos de Yiddish Shemame e tenham momentos daquela senhora que está esvoaçando e querendo controlar. Se há um predomínio dessa segunda, nós vamos ter o que se diz em grego, tsures, ou seja, problemas, porque vai ser uma mãe que não vai conseguir ajudar o filho nessa tarefa de encontrar o seu próprio caminho, que vai querer ficar presa no filho, que vai fazer um drama, vai fazer uma coisa tremenda. Então, a outra questão sobre a função materna, que a Cláudia também falou, é que hoje nós estamos com uma nova realidade. Aliás, nós sempre estamos com novas realidades. A família contemporânea não é a família descrita nos livros de psicologia ou de psicanálise. A família contemporânea está cheia de casais homossexuais, são famílias monoparentais, tem a questão dos transexuais, tem uma quantidade, tem pessoas que não querem ter filhos, uma quantidade enorme de variações. Pais criando filhos dos outros, nós, os meus, os teus e os nossos. Então, como é que vai ficar a função materna? Se nós temos um casal homossexual de homens ou um casal homossexual de mulheres, vai haver função materna e vai haver função paterna? Ou isso vai se perder? O que até o momento as observações mostram é que vão haver funções materna e paterna. Curiosamente, hoje nós estamos na psicanálise muito interessados na função paterna. Casualmente, o último artigo que eu escrevi, acaba de aparecer, é sobre a função paterna, porque, de repente, surge uma situação, os pais têm que ser chamados mais à cena. E, frequentemente, a figura paterna não está ocupando um lugar tão responsável na cultura contemporânea como ele já foi, o que gera toda uma série de problemas e dificuldades. Sem querer fazer uma psicanalização da sociedade, mas é inevitável dizer que
em sociedades em que as figuras principais não exercem uma função paterna ou uma função materna de cuidado, e que predomina a mentira, a corrupção, a roubalheira, a falta de segurança, espalha-se facilmente um clima de insegurança e a dificuldade de identificação. Então, essas funções são muito importantes. A outra coisa que eu queria falar, eu não sei, agora já estou perdido no tempo, porque... O que eu faço? Quantos minutos? Filho, vai fazendo o que tu acha. Só eu não jantei ainda, não te esqueça. O que tu precisa comer? Tem que me ouvir. O que tu precisa comer? Farvos dar os essen. Tu tá com um canal de folha. Não, isso aqui... Mas tá bem interessante. Está terminando. O que eu queria falar é que o humor judaico é uma das coisas mais extraordinárias que existe. Então eu poderia contar diversas piadas, mas o humor judaico, ele tem uma coisa que é essencialmente subversiva. Ele debocha de todo mundo, desde o rabino até o mais pobre dos... Até o palestrante, né? Mas as mães ocupam um papel central no humor judaico. Então tem uma coisa tremenda de piada sobre mães, como aquela da mãe que estava por morrer e queria ser cremada, embora seja proibido, né? Dizem pela religião, e que jogassem as cinzas no shopping center, porque aí os filhos iam lá pelo menos uma vez por semana dar uma olhada nela. E tem aquela famosa história do analista, né? Que a mãe... várias mães estavam falando, e uma delas, olha, o meu filho me levou para passear, me levou lá para Viena para dançar valsa, não sei o quê, e o outro, não, meu filho é muito bom, me levou a passear de barco ali pelo Guaíba, Cisne Branco. E a mãe judia diz assim, vocês nem sabem o que o meu filho faz. Ele vai 4 vezes por semana no analista, deita e fala em mim o tempo todo. Ela era super importante. O que acontece, então, tentando encaminhar uma final aqui, é que qual é o destino da função materna? Ela termina. O que acontece? Quando a pessoa fica velha, não precisa mais de mãe, a função materna é como aquele para-choque do caminhão. Na estrada da vida não há férias. A função materna não termina nunca. Mas as pessoas um dia morrem. E quando as pessoas morrem, o que acontece com a função materna? A função materna desaparece? Não, a função materna passa para a geração seguinte. Existe uma coisa que se chama identificação. O olhar das mães e dos pais aparentemente se extingue quando eles morrem, mas na verdade os pais e as mães continuam presentes na nossa vida, e os avós e os bisavós, como? No mundo interno. E como é que a gente vê isso? Através dos sonhos, porque as pessoas frequentemente sonham com seus pais, com as suas mães, com seus avós. Então é uma presença que se mantém, e por isso que é importante a função materna, tanto quanto a função paterna, que se processa uma identificação através das gerações, e esse cuidado com os bebês talvez seja a herança maior que as mães podem deixar para os seus filhos e para as suas filhas. Como nós somos todos filhos de um pai e de uma mãe, é natural que nós tenhamos identificações, tanto com o pai como com a mãe. Predomina uma ou predomina a outra, mas às vezes não se pode negar que todos nós podemos ter uma função materna. Às vezes, num casal, um cuida do outro, como uma mãe ou como um pai. Às vezes, numa família, os filhos cuidam dos pais como se eles fossem os pais. E ao longo do ciclo vital vai havendo uma mudança. Da mesma forma que no início os pais dirigiam o carro e os filhos iam sentados atrás, no fim os filhos dirigem o carro e os pais vão sentados atrás, e essa troca entre as gerações é uma das coisas mais bonitas que existe. De modo que, finalmente, eu diria que os avós constituem não só uma área de interesse
particular de muitos dos presentes e na literatura, como há uma função dos avós, que é a função de contar histórias, que é a função de passar as tradições da família, do grupo étnico, do judaísmo, do cristianismo, dos vários grupos étnicos, e através dessa função, que possivelmente tanto a função materna quanto a função paterna vão sendo progressivamente adquiridas. De modo que, enquanto houver seres humanos, vai haver função materna, vai haver função paterna, vão haver modificações, mas esse tipo de laço tão íntimo que tem entre uma mãe e um bebê durante 9 meses e que depois, progressivamente, através da preocupação materna primária, se reproduz, sempre vai existir, felizmente. Obrigado. Eu tenho que fazer uma observação aqui, já que a gente estava falando sobre ficção e filhos que falavam sobre mães judias. Eu tenho que fazer a referência que a mediadora, que é uma grande escritora judia, escreveu um retrato da mãe judia da perspectiva da filha, né? E isso ainda é algo raro e muito especial, e eu acho que a gente tinha que fazer a mediadora falar um pouquinho sobre isso também. Não, a Claudinha é muito generosa, mas eu falei da perspectiva da mãe. Ela veio o Gersh, coisa mais querida. Sim. Não, eu falei da perspectiva da mãe, mas é que eu sou só moderadora. Não. Eu falei, não, realmente eu tenho algumas coisas, algumas questões que eu queria perguntar para os dois. E eu vou começar, eu interrompi ele porque eu queria perguntar uma coisa para ele. Com relação à função materna que tu falaste nessa mãe que idealmente tem uma gestação de 9 meses e que tem um parto e que se vincula a esse filho de forma natural. Como é que se processa naqueles casos em que a mãe não pode gestar e ela adota? Às vezes nem adota uma criança, às vezes adota uma criança um pouco mais taluda. Como é que se estabelece esse vínculo? Essa é uma questão muito interessante, porque a função materna não quer dizer obrigatoriamente que seja entre uma mãe e o seu filho. Por isso que eu estava dizendo, um pai, um avô, uma avó, também pode. Nesses casos de adoção, tem que se entender que, por alguma razão, alguém resolve adotar uma criança. Será por razões egoístas? Ou será porque tem nessa pessoa um desejo de ter uma experiência emocional intensa com outra pessoa? Então, o que se observa é que essas mães que adotam são as mães. Tem uma função materna. Recentemente, eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa adotada, e é muito interessante porque, quando a pessoa é adotada, há um momento em que ela fica sabendo da adoção. E todos os casos que eu vi, é um momento de profundo ódio contra a mãe adotiva, não contra a mãe biológica. Ódio contra a pessoa que a adotou. Que loucura, não é? Parece. Porque ela foi iludida achando que aquela era a mãe dela. E porque a mãe adotiva é culpada por não ser a mãe dela. Depois de um certo tempo, isso passa, é metabolizado e a relação volta a um bom estado. Mas é preciso tolerar esses momentos de ódio. E claro que é fácil odiar, porque ela poderá dizer o seguinte: por que tu só me avisou agora que eu tenho 15 anos e não quando eu tinha 6? Ou, por que tu está me avisando agora que eu tenho 6 e não esperou para quando eu tivesse 20? Sempre vai ter. Há uma queixa inevitável contra as mães. Portanto, tem uma ideia de que as mães, até prova em contrário, são culpadas de tudo. Vocês viram esse filme terrível do Chafran, Relatos Selvagens? Aquela primeira... O filme é fantástico, né? Porque, para mim, o melhor episódio é o do Bombita, que eu não vou contar, porque ele faz o que todos nós gostaríamos de fazer, né? Soltar uma bomba na burocracia. Mas há um momento do casamento judeu
em que todos os ódios ficam à flor da pele e a sogra se atira no pescoço da noiva. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê é que, no primeiro episódio, parece que a culpa de tudo era dos pais. Então, essa ideia de achar que a culpa de tudo é dos pais é uma tremenda falta de coragem de assumir a responsabilidade de cada um e de ficar jogando para os antecessores. A mãe adotiva pode ser tão boa mãe, o filho adotado pode ser tão bom filho, desde que possa passar por essas turbulências emocionais. Perfeito. E, Claudinha, tu tiveste uma única filha, que é a Pilar. Tu nunca teve vontade de ter uma outra criança? Ela é tão amorosa que eu sempre me perguntei por que não teve outra. Não, na verdade, eu tive um momento, quando eu fiz 40 anos, e eu pensei, não vou poder mais ter filhos. Ou já não será mais uma escolha minha. Eu tive é uma boa fantasia a ideia de, bom, posso ser, se eu quiser, eu posso ser, né? Mas quando realmente colocam o limite, né, o limite da biologia e te diz a escolha não vai mais ser tua, a escolha é da natureza, é um tapa no narcisismo, né? Tu tem que aceitar que aquela escolha não é mais tua, mas eu sou do time de mães que, assim, eu não me imagino com muitos filhos, não me imagino. Eu já ouvi várias amigas dizendo que, bom, se tivesse dinheiro teria 3, 4 filhos. Eu não, eu acho que eu sou uma mãe de um filho e faço o possível, mas não me imagino sendo mãe de outros, porque, como eu estava falando, eu tenho um investimento em outras coisas que é forte, é intenso, e fui mãe dentro do limite em que eu não achasse que os meus filhos sentiriam falta de alguma coisa e que nem eu achasse que eu estava abrindo mão de alguma coisa. Então, para mim, a conta que cabe é essa. Mas essa reflexão é uma reflexão que nem sempre as pessoas conseguem fazer, né? Nem sempre elas conseguem, enfim, ter a quantidade de filhos que lhe cabe. Tem pessoas que têm filhos a mais, tem pessoas que têm filhos a menos. Então, não é sempre coisa. Quando o doutor estava falando sobre... A gente se olhou, né, nesse momento que se falou, mas será que a função materna termina? Né? O que eu me pergunto nesse momento, dentro dessa perspectiva de que a maternidade mudou nos últimos 50 anos, então, há 50 anos as mulheres eram mães porque, enfim, era isso que era esperado delas, né? Era todo um papel que já estava desenhado antes de elas nascerem, antes delas casarem. Esse roteiro já estava escrito. Hoje, esse roteiro ele é escrito individualmente, né? E mulheres podem optar por ser mães por diferentes motivos, né? Pelo desejo do amor, pelo narcisismo, porque, enfim, acham que é bonito cumprir um roteiro clássico de família, de margarina e coisa e tal. Como por diferentes motivos. Antes, talvez os motivos fossem mais parecidos e mais ditados. De qualquer forma, o que eu me pergunto é se essa maternidade escolhida, ela é, de alguma forma, diferente dessa maternidade imposta por um papel social. Não imposta, porque, enfim, isso não quer dizer que as nossas mães não queriam ser mães ou queriam ser menos mães do que as mães de hoje. Mas era, sim, um papel mais... que havia uma expectativa mais forte. E, de alguma forma, eu tendo a pensar que, em alguns casos, não todos, com certeza, mas, em alguns casos, essa maternidade socialmente imposta, ela gera este momento pode gerar esse momento em, bom, até aqui eu cumpri o papel que era esperado de mim, os meus filhos não precisam mais de mim nessa função, então o meu trabalho está realizado, né? E se a maternidade é uma opção e a gente não tem ainda assim um corpus realmente grande de uma geração, dessa nova geração,
para ver que tipo de mães elas são com 70, 80, 90 anos. Será que elas vão construir com esses filhos adultos e com os netos uma relação diferente? Não sei, ainda é um filme que a gente vai assistir ainda. Posso dizer uma coisa? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque é possível que a pessoa se sinta mal porque só tem um filho, ou se sinta mal porque tem 3, ou se sinta mal porque tem 5. O elemento comum é a neurose. Ela se sente mal. Não tem nada a ver com o número de filhos. Tem a ver com uma incapacidade ou uma dificuldade de aceitar se é um, se é 2 é 2, se é 3 é 3. Cada um tem os filhos que pode, ou tem uma outra possibilidade que eu acho que tem que se levar muito a sério. Tem casais ou pessoas que não querem ter filhos. E daí, a pessoa é obrigada a ter filhos? Não é obrigada. Pode ser opções, pode ser dificuldade, seja o que for. Eu conheço pessoas que vivem muito bem sem ter filhos, porque, de acordo com a sua avaliação de si mesmas, essa é a melhor situação possível. Então, se a gente consegue aceitar que os filhos que tem são aqueles que quis e que pôde, isso é uma coisa muito boa. E quanto à função materna, o que eu quis dizer ali é que ela vai se modificando, porque há um momento em que as famílias como eram não tem mais. Só na fantasia e na ilusão. Então tem aqueles famosos jantares, almoços, festas, que pode ser muito agradáveis e pode ser um tremendo saco para todos os participantes. A obrigatoriedade da celebração, então a gente às vezes vê histórias, o casal resolveu viajar no Natal, ou no Hanukkah, ou no Rosh Hashanah, ou no Ano Novo, e deixaram os pobres pais. Será que eram pobres pais? Ou será que o casal podem aproveitar a sua vida para um lado, outros para o outro, depois se reúnem? Eu realmente, eu só vou contar uma experiência familiar, já que cada um falou. Eu tinha, quando meus pais eram vivos, eles celebravam as principais festas judaicas e 2 dos 3 filhos moravam, um no exterior e outro no Rio. Então eles iam nesses locais e faziam, por exemplo, um Seder de Pesach. Mas eles faziam o Seder de Pesach no dia do Pesach. O meu pai dizia o seguinte: para mim, o dia do Seder de Pesach é quando eu encontro os meus filhos e posso fazer uma janta e fazer as orações e curtir e dar os presentes. Então, eu acho que o que a gente tem que tentar é isso. Há um prazer na celebração. Eu acho que essas festividades judaicas, para mim particularmente, são muito agradáveis. Reunir a família, conversar, contar, agadar, enfim, são bons momentos. Mas tem que ser algo curtido. Eu me lembro de alguns Seders do passado, alguém deve se lembrar, que alguns dos oficiantes exigiam silêncio absoluto, rezavam enlouquecidamente. Todo mundo estava morto de fome e de sede, as crianças numa esculhambação total. O Seder pode ser um troço divertidíssimo, brincadeiras, né? Orações, vai chegar a olhar o Navi e não sei o quê, vai lá buscar o matzá. As crianças podem participar divertindo-se. E talvez isso, para terminar, eu acabo de ler um trabalho de um colega americano que ele cita o Isaac Asimov, aquele escritor. Ele diz que na ciência, ao invés de usar a palavra eureka, achei, descobri, devia se fazer uma pergunta: is it funny? É divertido? Nós precisamos de coisas mais divertidas, inclusive nas relações entre pais e filhos, religiosas e outras de outros tipos. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui, porque tem um escritor e um psicanalista na mesa e eu sou jornalista, meu trabalho é fazer pergunta. Tem uma questão que me obceca já há alguns anos, que é a seguinte: existem obras fantásticas, algumas das grandes obras da literatura universal, feitas
para pais, né? Acho que o modelo é Carta ao Pai do Kafka, que nem sequer nasceu para ser uma ficção, mas se tornou um clássico da literatura e é um texto poderosíssimo. Bom, poderia citar vários textos. Philip Roth escreveu textos maravilhosos. Patrimônio é um texto maravilhoso. Paul Auster escreveu um texto para o pai, também maravilhoso. Nenhum desses é ficção exatamente, mas eles são muito poderosos porque eles são textos em que, a partir da relação do filho com o pai, eles refletem sobre a própria identidade, porque a figura paterna é algo muito fundador. Existem agora, cada vez mais, livros sobre mães. Tenho a Cíntia Moscovitch, porque sou gorda mamãe, que é uma versão, né, feminina dessa carta ao pai. É uma relação de uma filha colocando suas questões com relação à mãe. Nós temos um livro maravilhoso da Virginia Woolf, que aparece uma figura materna. Esse é uma ficção também, como o da Cíntia, mas dizem bastante inspirada na vida, na mãe da Virginia Woolf. Então, assim, a gente pode ficar aqui, pode marcar uma reunião só para falar sobre isso, sobre esses livros maravilhosos feitos sobre a figura paterna, sobre a figura materna. Mas é muito difícil encontrar livros de pais ou mães refletindo sobre a forma como eles foram, de alguma maneira, impactados pelos filhos. Existem algumas exceções. Nós temos uma exceção brasileira fantástica, que se chama O Filho Eterno. É um livro do Cristóvão Tesa, em que ele fala da relação dele com o filho que nasceu com síndrome de Down. É um tipo bastante específico de paternidade, não é exatamente a paternidade mais comum. Tem um livro, mas é paternidade. É um livro sobre a relação com o filho, mas é um filho que tem um problema. É também um livro sobre alguém que está lidando com um problema. E tem um livro maravilhoso de uma autora que é Precisamos Falar sobre Kevin, que é da Lionel Shriver, que é um livro sobre uma mãe que tem um filho psicopata. Também é um filho com problema. Então, se a gente ficar aqui conversando, nós vamos ter bastante dificuldade para encontrar livros de pais ou mães refletindo sobre filhos, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre por que isso acontece. Eu tenho algumas teorias, né? Uma eu acho que é essa, de que, de alguma forma, o pai e a mãe, eles estão muito fundados na nossa essência. Então, falar sobre a relação com o pai ou com a mãe fala muito da gente. E uma experiência que eu tenho é que, quando a gente fala dos filhos da gente, assim, um grupo de mães reunidas, ou pais e mães reunidos, e a gente começa a contar a história, meu filho está fazendo não sei o quê, e geralmente as histórias são muito parecidas, a menos que realmente tenha um problema, um filho com um problema muito grave. Se ninguém tiver nenhum problema muito grave, as crianças de 10 anos, elas vão fazer coisas muito parecidas, os adolescentes também e os adultos também. Então, quando a gente fala dos filhos, as histórias são muito parecidas. Mas quando a gente para falar dos pais, o teu pai, a tua mãe, é uma história que não é parecida com nada. Por mais que as pessoas sejam, enfim, não tenham tanta variação assim, as histórias que a gente fala, ou a maneira como a gente narra a nossa própria história, através da relação com pai e com mãe, são muito diferentes. Isso deve querer dizer alguma coisa. Mas eu queria ouvir você sobre isso. Deixa eu só... Eu me escapei da pergunta, mas da pergunta anterior. É assim, tem um problema muito grande, que é o seguinte, que é tu ultrapassar os teus pais. Isso é uma dificuldade muito grande. Nós, aqui na coletividade, todos nós, a maioria de nós tivemos pais que vieram para cá e alguns não puderam estudar e não tinham condições lá muito boas. Via de regra, segunda, terceira geração teve acesso à formação universitária e ultrapassou em alguma medida, ao menos na medida do conhecimento formal, pai e mãe. E isso é uma dificuldade tremenda, isso gera um problema muito grande. E os pais também sabem que isso é um problema, de o filho ultrapassar pai e mãe. É um sentimento grande de orfandade.
né? E eu cheguei a viver isso, né? De algum momento, bom, mas eu sei mais que o pai, sei mais que a mãe. Não, eu não sei. Felizmente ou infelizmente, eu perdi o meu pai muito cedo. Então eu não tive... A fantasia dele permanece, está viva, né? Eu nunca transcendi meu pai pelo fato de ele estar morto. Agora a mãe está viva e eu transcendo ela no momento em que eu me torno a própria mãe dela. Agora tocou para mim e eu vou cuidar dela. Eu não tive filhos, mas eu cuido da mãe. Então é uma maneira de transcender, transcender no sentido de ser maior, vamos dizer assim, né? A própria mãe. Fala. Ah, tá. O negócio virou aqui, é que eu ia aproveitar ele para... Daí economiza a consulta. Tá bom. Tá bom. Tá bem? Claro que sim. Mas deixa eu terminar aqui a consulta, porque, senhor, tu entende? Não, é só uma... E uma coisa que eu digo assim com relação a essa transcendência. As pessoas fazem de mal, a mãe para o filho para a mãe ou para o pai, fazem de mal o necessário. É necessário que façam o mal. Como falou, né, que cortem os vínculos. Mas como está lá aflito o Caraver, e o Gershon também, e o Luiz Paulo também, agora é ele que quer. Não, só uma frase, que afinal ela fez uma pergunta. Eu só vou dizer o seguinte, eu acho que seria muito bom se os pais, a partir da meia-idade, na velhice, desenvolvessem a capacidade de ouvir os seus filhos. E parassem de falar tanto das suas histórias e contar mais, e desse o espaço para os filhos contarem as suas próprias novas histórias e novas experiências. Talvez essa seja uma grande fonte de prazer e que responde, em parte, a tua pergunta. Por que é tão difícil escrever sobre os filhos? Por uma questão narcísica. Porque a pessoa fica ainda se achando filho com 60, 70 anos. Agora não, agora ele é pai, ele é avô, ele é mãe, ele é avó. E tem que poder abrir o espaço para os filhos contarem as suas experiências, que são completamente diferentes de um novo mundo que os pais não conhecem. Então, eu acho que isso aí poderia mudar as relações entre pais e filhos. E nós poderíamos aprender mais com os filhos. Eu, pelo menos, sinto um grande prazer quando eu consigo ouvir as histórias que os meus filhos e as minhas netas contam. Fantásticas. Todo mundo deve ter essa oportunidade. Gershon, tu quer vir até aqui ou eu vou até lá? Vem os dois? Não, a gente vai de dupla. Cláudio, eu tenho uma pergunta. Eu li um artigo sobre a função materna que dizia que a função materna era algo natural ao sexo feminino. Por quê? Porque todo pai é adotivo. Não existe pai natural. Todo homem que se transforma em pai, ele sofre um processo de adoção. Ele é obrigado a adotar o filho na hora do nascimento. Coisa que com a mulher é diferente na medida em que ela vive uma gravidez. Aí eu te pergunto o seguinte, se a função materna é natural na mulher, em função dos 9 meses, como é que tu encara a adoção pelo pai? Tu acredita também que todo pai é adotivo? Eu acho que isso é uma grande bobagem, com todo respeito por quem escreveu isso. Nenhum pai é adotivo. Os pais, cada vez mais, participam de todo o processo de concepção, de gestação, de cuidado, e os pais contemporâneos, eu diria, são cada vez melhores pais, porque eles cuidam dos filhos muito melhor do que na geração anterior, na minha e nas anteriores, porque hoje em dia cada vez mais se desenvolve a noção do casal. Quer dizer, um casal decidiu ter um filho, decidiu quando vai ser a gravidez. Os pais vão nas consultas pré-natais, ficam no parto, ajudam a trocar o bebê. Hoje em dia, os pais só não amamentam, porque não tem o requisito básico. Eles fazem tudo. Então, eu acho que o pai é tão presente, ou pode ser tão presente, quanto
a mãe. Eu não sei até que ponto não tem um troço por trás dessa teoria. Não sei também. É sempre uma coisa assim, a gente só sabe quem é a mãe, o pai sempre é uma surpresa. Mas isso é uma dificuldade com a masculinidade, de adotar uma atitude responsável, de que é um coautor desse processo. Eu acho que tinha muito mais o sentido do vínculo afetivo que tem que ser criado pós-parto, do que propriamente a questão de assumir a criança. Entende? Que o pai, na verdade, o que eu entendi do artigo era isso, que o pai adota na medida em que ele tem que criar o vínculo pós-parto. E a mãe já criou o vínculo, usando o teu termo, na concepção. Então, que na verdade é um processo de adoção paterna. Mas é mesmo essa questão, tem muita gente escrevendo, né? O Dr. Cláudio começou falando sobre isso, com reflexões sobre se o papel da mãe biológico ele implica que a criança, ao nascer, vai ter um vínculo com a mãe. Isso é, segundo vários especialistas, uma construção cultural também, apesar da biologia ter trazido, enfim, essa proximidade desde o início. Mas o que eu queria falar sobre a função paterna é que eu acho que quem acreditou que a função paterna, pai igual provimento econômico, mãe igual provimento sentimental, esse pai está perplexo, porque a função do pai como provedor da família, ela não existe mais, né? A função do pai como o cara que dá bronca, porque chega do trabalho cansado e quer que os filhos estejam comportados ou coisa e tal, também não existe, porque a mãe e o pai chegam cansados do mesmo jeito e se é para dar bronca, os dois vão dar bronca. Então, essa construção do que é, afinal, essa função paterna, como equilibrar o papel da mãe, o papel do pai, no sentido que eles construam um equilíbrio de funções, em que haja uma complementação, em que um entre com aquilo que falta no outro, e isso pode ser, às vezes, independente do sexo, porque, às vezes, é o pai que entra com um lado afetivo e é a mãe que é prática e é provedora. Isso é cada vez mais comum, e eu acho que a gente vai ter muito a aprender sobre isso com os casais homossexuais e como eles estão construindo de uma maneira muito bonita essa nova família, em que os papéis se definem no dia a dia, porque as pessoas têm, enfim, inclinações diferentes, né? Então, isso é uma construção, e é uma construção que se beneficia se a gente não parte do princípio que o pai é desse jeito e a mãe tem que ser daquele outro. Se as famílias permitirem que isso seja construído, eu acho que todo mundo ganha. E um tema que a gente falou rapidamente, assim, que eu acho que também é um tema central da nossa época, muito, muito, muito importante, e eu vejo muito pouca reflexão sobre isso, é como funciona a relação de uma mãe com os filhos do seu marido e de um pai com os filhos da sua mulher. Como se constrói essa relação? Que ela não parte do princípio do amor incondicional, que facilita a disciplina. É muito fácil dar um esporro num guri que faz uma arte, porque ele sabe, bom, ele está me xingando, mas, enfim, é meu pai, e amanhã vai estar tudo bem. É diferente disciplinar uma criança que não tem o laço biológico. E é diferente aprender a amar no sentido de perceber que a educação ela é um processo longo. A gente não educa uma criança num dia, nem em 2 dias, nem em 1 ano. A gente educar é acreditar que tu vai repetir a mesma coisa 300 vezes e por algum motivo, em algumas situações, na vez 301, a criança aprendeu. Né? A gente vê isso às vezes quando eles são bebês, que eles falam a mesma palavra errada, falam, e aí um dia aparece a palavra certa. Então, para aceitar esse processo, o amor incondicional de pai e mãe funciona muito. Mas será como construir isso com pessoas que não têm esse vínculo?
E a gente viu muitos casos recentes de mortes, né? História horrível, como a menina assassinada pela madrasta, ou agora o caso do menino Bernardo. Esses casos, eles não são casos de famílias, quer dizer, são, né? São famílias malucas, mas de algum modo essa família absolutamente doente que produziu esse crime, essa família está falando sobre algo da nossa época e que a gente tem que olhar e não assim descartar como, bom, isso aconteceu porque essa mãe é louca, porque esse pai é louco. Bom, talvez sim, em alguma medida, mas o que crimes como esse estão falando da nossa época e estão falando de problemas que a gente não está conseguindo encarar? É para se pensar. O Gershon... A minha pergunta tem agora como último ponto que a Cláudia acabou de trazer, justamente o caso da família do Bernardo, e a pergunta é dirigida para o Dr. Cláudio. Como pode ser que uma mulher que desenvolve a sua função materna consegue assassinar uma outra criança que mora embaixo do mesmo teto? Onde que fica essa função materna? É muito difícil qualquer tipo de resposta sem examinar as pessoas envolvidas. Então, a única coisa que eu posso fazer é uma hipótese remota, que não é nada mais do que uma suposição. Teria que examinar essa pessoa. Mas o que os relatos mostram é que ela maltratava a criança continuamente e a criança respondia agressivamente. Pode-se pensar em fatores econômicos, interesses e tal, mas eu acho que há uma questão nessas situações que o outro filho representa a sua mãe. Ou seja, ele é o embaixador da ex-mulher. E se o sujeito, esse médico, cujo nome não quero me lembrar, talvez tenha matado a primeira mulher, é uma possibilidade bastante forte, se ele trocou a primeira pela segunda, e se tem na casa um embaixador da primeira, a segunda pode imaginar o seguinte: ele também pode me trocar por uma terceira. Então eu vou eliminar a testemunha representante da outra. Vejam bem, a hipótese é louca, não é? Mas a fantasia é louca. Tem um nível de funcionamento. Os Nardoni, exatamente, eles atiraram. Por quê? Porque o que existe no inconsciente, que só aparece em sonhos e nas sessões, é um nível de relação extremamente primitivo. É o lei do talhão. Toma lá da cá, arranhadura. Essa mulher provavelmente quis eliminar essa criança para destruir qualquer presença da antecessora. Só que dentro da psicose dela, ela não se deu conta que ela ia destruir tudo, destruir o marido, destruir a si mesma. E a outra questão, quem é que disse que ela fez isso sozinha? Quem é que disse que ela não fez isso de comum acordo com o marido? Há uma coisa terrível nessa história. Eu acho que, vamos dizer, é a comédia dos erros, é a tragédia dos erros. A criança compareceu no juizado e pediu proteção. Os caras alegaram que não podiam fazer nada, porque eles não podiam interferir, não sei o quê. E o pai compareceu e disse: me comprometo a tratar melhor do meu filho. O guri andava sujo, andava com roupas velhas, ele era deixado do lado de fora da casa. Ou seja, era um ataque, maus tratos terríveis. Então, é uma coisa que, isso que a Cláudia disse, é um sintoma. Eu acho que não é só esse crime, ele é um sintoma de um momento em que, onde é que está o cuidado com as crianças? Eu acho que aqui nós podemos começar a entrar em coisas terríveis. Por que as professoras primárias são tão mal pagas? Por que os professores são agredidos nas escolas? Por que as crianças... Esses dias teve uma situação aí que a professora disse para a criança ir lá no diretor porque ela chegou atrasada. A criança voltou com a mãe, que atacou a professora. Então, vejam bem, quem está na linha de frente são as professoras. E outra coisa,
A gente sabe, pesquisas mostram, só tem um fator que protege contra a morte de crianças em quaisquer países da África ou da Ásia, que é o nível de educação da mãe. É o único fator que protege. Então, nós temos uma sociedade que não cuida das crianças. E esse coitado desse guri, eu acho que ele foi vítima. Tem mais uma coisa. Agora vamos tocar numa ferida maior. O pai era um médico de prestígio. E numa comunidade pequena, as figuras de prestígio, sejam médicos, advogados, são mantidas com uma certa condescendência. Quer dizer, ninguém tinha coragem de botar o dedo na cara do sujeito e dizer, olha o que tu está fazendo. Não houve nenhuma possibilidade de impedir. É como a crônica de uma morte anunciada, do Garcia Marques. Se sabia que esse negócio ia acontecer. Então, eu acho que é uma conjugação de fatores lamentáveis. Não sei se eu te respondi, mas, em parte, eu fiz uma fantasia. Acrescentar um dado também, porque eu acho que esses crimes como esse a gente não pode tentar entender, enfim, a realidade sem saber muitos dados, mas a gente pode usar para entender a sociedade, né? Então, além dessa questão das famílias, das novas famílias e como elas escondem, às vezes, tensões que não são explicitadas, eu acho que, nesse caso, fica muito claro também outra questão muito importante da nossa época, que é a maternidade e paternidade narcísica, né? Que é as pessoas que têm nos filhos... Aqui. As pessoas que veem nos filhos apenas uma extensão do seu narcisismo, né? Então, essa mulher consegue celebrar o aniversário da filha recém-nascida, porque aquilo, de alguma forma, é um troféu dela, é um prolongamento dela. Ela não consegue construir essa relação de doação com algo que não expressa ela, que não é narcísico. Então, eu acho que outro ponto assim, importante das relações familiares da nossa época é isso. É as pessoas transformando os filhos em showroom de alguma coisa. Então, elas se exibem através dos filhos, né? Então, na medida em que essas madrastas não puderam se exibir através dessas crianças, porque não são delas, aquela criança deixa de ter função. Ela não tem função, porque a função do acolhimento, ela não está ali. Então, a função da maternidade, ela está ali para outra coisa, que é para, de alguma forma, postar foto no Facebook, né? E não para cuidar de uma criança. A Irene estava aqui, depois lá. Eu queria perguntar assim, como se explica as barrigas de aluguel. Onde que está o sentimento automático que se diz da gestação e coisa assim, de alguém que só faz crescer, não vou nem dizer que concebe, tem aquelas que até concebem, mas aquelas que simplesmente emprestam o seu onde que fica aquela relação dos 9 meses, não é automático. Eu acho que aquilo é uma coisa que evolui com a pessoa, com o nascimento do seu filho, do neném em si. Eu acho que os 9 meses ali não... Eu vou deixar uma resposta mais médica depois, mas para mim, como a maternidade biológica ela pode ser diferente, né? É diferente um filho desejado e planejado do filho que é um acidente, de um filho que é filho de um homem amado, de um homem qualquer, ou filho do estupro. Maternidade biológica tem muitas. A maternidade por aluguel também, ela pode ser muito diferente. Pode ser uma avó gerando o filho para a filha. Pode ser uma amiga, pode ser alguém da família e pode ser vendida, né? Pode ser o que é muito comum. Pois, aí essa construção também, o fato de ser vendido não quer dizer que não possa surgir um laço afetivo depois. Mas, enfim, eu acho que as maternidades, elas não são unicamente gerar e dar à luz. Elas acontecem num contexto em que o desejo da mãe, ele se manifesta de diferentes formas, e essa mãe recebe essa criança e olha para ela de diferentes formas.
da que gerou. Exatamente, é o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. A geração física, ela não garante que a mãe tenha com aquela criança uma relação de afeto. Ela pode ter uma relação apenas comercial. Ela aluga o útero, por isso que chama de útero de aluguel. Olha, eu, na verdade, nunca pensei nesse assunto. Então, realmente não sei, nunca me detive nesse assunto. Eu não sei dizer como é que funciona, mas o que me ocorre é que, às vezes, existem situações muito trágicas da natureza humana. Por exemplo, a pobreza extrema. Tem pessoas que se sustentam doando sangue, em quantidades quase que lhes colocam a vida em risco. Às vezes a pessoa se torna aluga a barriga simplesmente porque não tem mais nenhum recurso, por miséria ou por incapacidade. Agora, é uma situação que me parece bastante triste e bastante pobre, porque não se desenvolve. E se desenvolve? O que vai acontecer? Ela não vai querer entregar o filho. É diferente de uma avó ou de uma amiga, porque aí tem uma relação afetiva. Ela vai poder, depois, de alguma maneira... Eu acho um exemplo do desligamento emocional, de uma coisa muito triste, muito pobre. Acho lamentável, mas é compreensível. Assim como no caso de uma criança adotada, conta-se que ela foi gerada ou que ela foi incubada, assim, carregada por outra pessoa? Vou ter que pensar nesse assunto, eu realmente nunca pensei nisso. Não é uma área que tenha me ocorrido, mas acho que é uma questão relevante. Assim como tem uma outra questão relevante, que é desagradável, mas é preciso também, já que estamos falando, que é a questão do aborto, né? Quantas pessoas abortam e quantos países ou estados legalizam este recurso das mulheres de decidir sobre o seu próprio corpo, o seu próprio destino, e quantos outros que proíbem e dizem que é crime. Será que não é uma questão também importante que as pessoas tenham o direito de decidir o que vão fazer consigo? Então, eu acho que são muitas questões difíceis, limítrofes, e que a gente precisaria pensar mais. Tá, deixa eu só... Então, tem só duas questões, mas aquela senhora lá atrás, tu tá horas lá, também. E depois o senhor aqui. Eu gostaria de colocar é que este amor incondicional de pais, não vou colocar mãe ou pai, ou dos pais em geral, será que realmente ele existe, dado que a relação pai e mãe, ela já nasce minada em relação ao filho? Não tem maneira, digamos assim, de se fazer diferente. Elas vão acontecer, claro que conforme os componentes daquela relação, mas de alguma maneira ela é daquele jeito. O pai será o pai e a mãe será a mãe. Então, eu pergunto, será que existe amor incondicional dos pais? Deixa eu só... Eu acho que também existe amor incondicional de filho, mas isso é outra coisa. Eu acho que existe amor incondicional de filho? Acho. Eu acho que... Não estariam tão cheios se existisse amor incondicional. O que não estaria tão cheio? Não, eu acho que não existe amor incondicional. Não há nada que seja incondicional. Eu acho que a gente está É que tu está falando de uma coisa que se chama ambivalência. Todas as relações humanas são ambivalentes. A ambivalência quer dizer a coexistência do amor e do ódio. Às vezes predomina o amor, às vezes predomina o ódio. Na maioria dos casos é uma oscilação. Quando se consegue um predomínio do amor, Danken Gott, ou seja, graças a Deus. Então, existem muitas vezes que não há amor, que há ódio, que há desencontro, que há frustração, e isso vai levar às doenças, à marginalidade, à criminalidade. Será que a marginalidade, a criminalidade não é esse sentimento é que leva a não poder existir o amor incondicional? É possível, teria que se ver caso a caso, mas eu acho que o ponto-chave é isso. As coisas não são dadas, elas têm que se desenvolver, têm que ser ajudadas, estimuladas. Por isso que, por exemplo,
se recomenda tanto que jovens adolescentes não tenham filhos, que a gestação seja algo a ser feito, desenvolvido depois que há um certo mínimas condições ou razoáveis condições. Então, essas coisas que nós estamos falando são esquemas gerais. Agora, elas não podem abranger todas as particularidades. E incondicional mesmo é só o meu amor pelo Grêmio. Afora isso... Só para complementar, antes a gente falava sobre paternidade, né, e como a função paterna no Brasil é uma questão muito séria, porque por algum motivo aqui no Brasil a gente tem muitos casos, e isso está diretamente ligado à criminalidade, de pais que simplesmente abrem mão de serem pais, ou vão constituir outro núcleo, ou enfim, quantas famílias no Brasil em que uma mãe cria sozinha os filhos. Isso parece uma coisa, é um lugar comum no Brasil e parece ser ligada à condição financeira, e não é, porque existem países igualmente pobres ou mais pobres do que o nosso, e que não é um problema tão grave esse divórcio da função paterna que a gente vê aqui. Aqui no Brasil é uma questão cultural muito séria e que está muito ligada à violência. E tem um texto fantástico que eu sugiro que vocês procurem para ler, que é um texto antigo, mas que eu acho que faz muito sentido ainda no Brasil, de um psicanalista chamado Hélio Pellegrino, que já faleceu. O Hélio Pellegrino tem um texto chamado Pacto Edípico e Pacto Social. E assim, e fazendo um resumo bastante grosseiro desse texto, o que ele diz assim: o pacto edípico, né, o que o pai dá para o filho é a lei, né? O pai diz assim: eu vou te dar um nome, isso na psicanálise, vou te dar um nome, e em troca disso eu vou te inserir na sociedade, e em troca disso tu vai me obedecer, e tu vai obedecer às regras dessa sociedade. Quando não existe essa inserção social, quando não existe alguém que diz: tu tem um espaço aqui e eu estou te dando um espaço, e em troca disso respeita a lei, o que acontece? A criança cresce sem reconhecer essa lei, porque ela não recebeu nada em troca, ela não tem nada em troca da lei, ela tem o vazio, e esse vazio faz com que ela ache que o valor da vida é tão desprezível ao ponto de ela matar por um tênis, matar por menos que um tênis até. Então, eu acho que essa questão da paternidade, de por que o Brasil é assim, é uma reflexão também que eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais. A última pergunta, então. Tu vai. Mais do que uma pergunta, um comentário. Para mim, me parece que assim, a função materna, cada vez eu vejo mais, tanto pela minha profissão e pelas relações que a gente vê hoje em dia, por questão de doação de gametas, por questão da homossexualidade ou das relações não afetivas, a função materna é mais uma energia que tem hoje. Teve uma mudança de uma época que o pai era o provedor e a mãe ficava em casa cuidando. A função materna é uma energia que pode ser exercida, uma energia que pode ser positiva e que é para ser positiva, que pode ser exercida por qualquer pessoa que esteja disposta a isso. E assim fazer uma criança ser uma criança feliz. Um outro comentário assim, que eu vi dos palestrantes foi que eu concordei assim, em gênero e número com a Cláudia, quando ela pegou e falou da síndrome do ninho vazio. Hoje as coisas vão mudando, as interpretações vão mudando, mas parece que hoje a síndrome do ninho vazio é aquela síndrome da pessoa que canalizou todas as suas energias para a criação do filho, botou todas as suas expectativas no filho e deixou de criar ter seus próprios interesses. Então, as pessoas que têm trabalho, outros tipos de relações, acabam não tendo essa síndrome do ninho vazio. E por fim, eu queria comentar para o Cláudio em relação à barriga de aluguel, que seria, o termo barriga de aluguel não é um termo correto,
porque é proibido o aluguel e não se faz. O que normalmente é se emprestar um útero, e é obrigatório por lei ser uma pessoa muito próxima, familiar muito próximo, para evitar de que a pessoa pegue e desapareça. Então tem que ser pai, mãe, prima, irmã. Mas aí o pessoal dribla a legislação brasileira indo para Tailândia. E por fim, eu queria dizer para o Cláudio que é imperdoável que eles falando de todas as piadas de mães judias, etc., daquelas 4 jogando cartas e dizendo oi, 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 e a quarta diz, nós viemos aqui para jogar ou para falar mal dos filhos? Ai, ui, tá bem. Então, com isso eu encerro a noite. Eu agradeço muito para vocês, muito ao Rabino Gershon, ao Caraver. E, peraí, tem aviso. Pessoal, a gente agradece a presença de todos. Só antes de sair, temos aqui, como até estamos falando de mãe judia e tudo mais, temos um lanche aqui para ninguém sair com fome. Então tem aqui, temos uns aperitivos ao lado aqui, por favor. Obrigado a todos. Obrigado aos nossos palestrantes.